palavra fala em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos sofrimento e angústia. Ainda essa semana, a diaconisa Lúcia falou no momento da palavra matinal sobre angústia, e ela utilizou esse versículo. Hoje, a pastora Lucimar abre o culto novamente falando sobre angústia, sobre nossos sofrimentos que nós temos no dia a dia. E essas angústias que nós sofremos, elas podem ter algumas origens, problemas que podem envolver a nossa própria pessoa, os nossos sofrimentos do dia a dia, dores, sentimentos, e também problemas que envolvem outras pessoas, principalmente quando envolve as pessoas da nossa própria família. Muitas vezes sentimos angústia, queremos solucionar os problemas. Nós não ficamos sofrendo por pessoas que a gente não conhece. A gente fica sofrendo por nós mesmos, pelos nossos entes, pelos nossos conhecidos. E Jesus também sentiu essas angústias. Mas Jesus não sentiu essa angústia somente por ele, ou pelo seu pai, ou sua mãe, pela sua família. Ele sentiu esta angústia por todos nós, por toda a humanidade. E a angústia, ela é uma sensação, na maioria das vezes psicológica, que pode provocar até mesmo alguns danos físicos na pessoa e muitas vezes danos mentais. A pessoa fica abatida, quer ficar num canto, está angustiada. Aconteceu isso com Jesus. Ele se retirou para orar. E geralmente a angústia, então, ela está associada a alguma dúvida do futuro da gente. A gente sofre pelo futuro. E pode ser algo real que vai acontecer, ou pode ser apenas algo imaginário. Muitas vezes sofremos, temos angústias e nunca vai acontecer aquilo. E Jesus, então, ele passou por esse sentimento, por esse sofrimento, quando ele decidiu entregar a sua vida em sacrifício por todos nós. Ele decidiu, e foi uma decisão muito difícil. Ele se oferecia no nosso local para pagar todos os nossos pecados, o pecado da humanidade. Seria um sofrimento naquela noite, um sofrimento que ele passaria naquela sexta-feira, um sofrimento enorme. Mas antes desse sofrimento veio a angústia, veio o desespero. E Jesus, ele não estava com dúvida se deveria ou se não deveria passar tudo isso por nós. Não, ele não estava com dúvida, ele sabia que ele precisa passar. Jesus sabia que ele ia sofrer, e ele sentiu angústia. E a palavra fala, em Mateus 26, sobre essa angústia que ele sentiu. Ele seria o sacrifício. E é sobre esse assunto que eu quero falar sobre essa noite. Angústia. Todos nós passamos por angústia. E Jesus Cristo, ele tinha dois grandes grupos de discípulos. Tinha aquela grande massa que seguia, que aparecia esporadicamente para escutar uma palavra ou até para se beneficiar com algo com um milagre que ele faria. E também tinha os escolhidos, aqueles escolhidos para seguir, para aprenderem e para repassarem a palavra. E nesse segundo grupo, o grupo dos 12, tinha aqueles seguidores, aqueles aprendizes de banquinho, que muitas vezes ficavam apenas disputando algum cargo, quem seria o maior que o outro. Tinha aqueles discípulos também mais íntimos de Jesus,
E também tinha o traidor. Em 12, poderíamos dividir dessa maneira. Mas todos eles, de alguma maneira, eles eram úteis ou utilizados para o reino de Deus. Até o traidor foi utilizado. Não foi útil para o reino de Deus, mas foi utilizado para o reino de Deus. E Jesus então estava com aqueles 12 escolhidos, comemorando a Páscoa. E ali então, após aquela ceia, Jesus ele avisa a Pedro que aquela noite ainda ele seria abandonado por todos. Abandonariam ele. E Pedro, que era o escolhido para dar prosseguimento, para dar continuidade nos trabalhos de Jesus, continuar com a igreja, ele se achava também tão fiel que mesmo que tivesse que morrer, ele não negaria Jesus. E todos os outros também falaram o mesmo, eles acharam que não negariam Jesus. Então, após eles tomarem aquela ceia, eles terem comido, Jesus então leva os seus discípulos para um local chamado Getsemane. Era de costume Jesus ir para aquele local, para o Monte das Oliveiras, para orar. E Judas sabia que era aquele local que Jesus ia. Jesus ia ali sempre para orar, ele estava orando naquele local constantemente. E agora, então Jesus, ele tinha levado consigo apenas 11 discípulos. Judas já tinha ido trair Jesus. Ele tinha sido separado para essa missão. Ele foi utilizado para o reino de Deus. E então, ao chegar naquele local, Jesus, ele separa novamente os discípulos. Ele fala assim: sentai-vos aqui que eu vou logo ali orar. Mas ele não vai sozinho. Ele leva consigo ali aqueles 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, discípulos que eram testemunhas especiais, aqueles discípulos que formavam um grupo íntimo, mais íntimo de Jesus. Foram esses discípulos que assistiram àquela ressurreição da filha de Jairo. Foram só eles. Foi eles que viram a transfiguração de Jesus. E agora então, nesse momento difícil de Jesus, eles são escolhidos para vigiar e orar com Jesus. Vigiar com Jesus, orar e vigiar. E de alguma forma, então eles foram escolhidos para participarem com Jesus daquela angústia que ele iria passar antes de ser sacrificado. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Mateus capítulo 26, versículo 37. Assim fala a santa palavra. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Marcos, no livro de Marcos, fala que Jesus sentiu pavor e angústia. Pavor. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, aqui é bom observar que Lucas escreveu que Jesus se afastou um tiro de pedra, 20 a 30 metros. Voltando no começo do 39. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orou dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tornou a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice,
sem que eu beba? Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Lucas aqui fala que estavam dormindo de tristeza. Imagina dormir de tristeza. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Pode sentar. Mas voltando um pouco atrás aqui na palavra, na leitura, Jesus estava indo em direção do Getsemane. E indo na direção do Getsemane, para ele orar, era um local de costume de Jesus orar. E à medida que Jesus andava, se deslocava para o Getsemane, Jesus então ia ensinando os seus discípulos. Aqueles últimos momentos, depois da ceia, se deslocando para o local, para aquele horto, ele vai ensinando. E naquela trajetória ele avisa Pedro: Pedro, ainda nesta noite vocês vão me abandonar. Mas ninguém achava assim. E aquele grupo, então, ele se aproxima daquele jardim. E então Jesus, ele começa a se entristecer. Ele começa a ficar em silêncio. Aquele que a todo tempo estava falando, ensinando, explicando a palavra, agora ele se cala. Ele se cala, ele estava triste, ele estava com medo, como nós todos sentimos. Ele sabia o que ele ia passar, mas era necessário ele passar por aquela situação. Era o plano de Deus, uma nova aliança. Era o plano dele vir à terra e cumprir essa missão no nosso lugar. Mas para essa nova aliança acontecer, então Jesus, o Filho de Deus, ele seria o cordeiro sacrificado. Jesus então ele seria morto, sacrificado. Porém, ele sabia que ia ressuscitar no terceiro dia. Eram as profecias, todas as profecias, e iriam se cumprir nele. Um sacrifício por todos nós. Uma possibilidade para nós, para quem crê em Jesus, novamente poder estar na presença de Deus, voltar para o paraíso que nós perdemos lá atrás, com o pecado, com a desobediência. Agora, através de Jesus, nós podemos ressuscitar e voltar para essa vida eterna, voltar para junto ao Pai. Mas por primeiro, o sacrifício tinha que ser feito, teria que ser feito. Então Jesus, ele tinha levado uma vida de oração, uma vida íntima com Deus, sempre estava em comunhão com Deus. O Espírito de Deus havia sido o guia dele. Deus tinha sido o apoio constantemente de Jesus, do seu Filho. E agora, ele enfrentaria uma terrível noite, uma noite de angústia, uma noite longa que iria iniciar ali naquele horto, um local de oração. Seus discípulos sabiam, mas não imaginavam tanto. Diz que dormiam de tristeza. Parecia que a presença de Deus, que até então estava sustentando Jesus, não mais estava acompanhando Jesus. Deus tinha abandonado. Então Jesus começa a sentir uma sensação da separação do Pai. Ele estava assumindo as nossas dores, os nossos pecados. Ele sofreria por todos nós. Os pecados cometidos da humanidade, desde Adão e Eva até nós e para o futuro, por todos nós. A culpa da humanidade. E essa culpa é tão terrível que o próprio Cristo, quando assumiu no nosso lugar essas culpas,
Ele foi até tentado pensar que Deus tinha lhe abandonado, que Deus não estava com ele mais. É que Deus tem aversão ao pecado. E naquele momento, como ele estava assumindo nossos pecados, Deus lhe abandonou. Deixou ele passar para seu sacrifício. Precisava ser assim. E Jesus estava tomando então para si todas as dores, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Imagina uma situação: Jesus pagaria em nosso lugar o castigo que nós sofreríamos no fogo do inferno. Então aquela angústia veio. E agora Jesus fala aos seus discípulos mais íntimos, aqueles 3 que tinham ido lá com ele: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele chegou a falar: eu estou triste, angustiado. Era um momento difícil para Jesus, um momento de decisão, um momento de incerteza das dores que ele ia passar, chicoteado, pregado na cruz. E Jesus então poderia continuar com aquele processo, ele poderia continuar, ou ele podia decidir parar naquele momento. Naquele momento Jesus também era um homem como nós. Ele se despiu do poder de Deus para sentir o que nós sentimos. Ele ia sofrer no nosso lugar. E fomos nós que pecamos. Não foi ele que pecou. Ele não teve pecado. Nós que pecamos. Então ele sofreria. Mas a obediência que ele tinha pelo Pai, o amor pela criatura, a semelhança, a imagem e semelhança de Deus que está em nós, o amor dele era maior por nós que todo aquele sofrimento que ele ia passar. E o próprio Deus vem agora então em forma de homem para nos salvar. Ele vem aqui agora em forma de homem sentir o que sentimos, tudo que nós sentimos em forma humana, passar pelas mesmas tentações que nós passamos, as tentações de se livrar dos problemas, sentir os mesmos temores que nós sentimos e sentir também como é tomar uma decisão em forma humana. A decisão de Deus é uma, a decisão humana é outra, é diferente. E ele queria sentir isso, tomar essa decisão, passar por tudo isso por nós ou não. E eu pergunto aqui para nós: qual foi a maior abnegação que você já teve, que você já fez para beneficiar outra pessoa? Qual foi o momento que você teve que se deixar de você para ajudar uma outra pessoa ou para ajudar o reino de Deus? Coloca isso muito mais. Eu não estou falando aqui no benefício seu próprio. Estou falando de você decidir abnegar-se totalmente pelos outros, por toda a humanidade, passar por todo aquele processo. Eu estou falando de você deixar os seus interesses próprios, não importando até mesmo pela sua própria vida, em benefício de outro e em benefício do reino de Deus. E é por isso que Jesus estava aqui. Mas voltando um pouco atrás na leitura, nós podemos ver que Jesus, ele levou consigo então esses 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Ficai aqui e vigiai comigo. Vigiai comigo. Ele estava ansioso, ele estava angustiado. Vigiem comigo. E a palavra fala que Jesus então se afastou apenas um tiro de pedra, 20 ou 30 metros. Logo ali ele estava orando. Mas até mesmo os nossos mais íntimos, quando estamos sofrendo, muitas vezes dormem. E aconteceu isso com Jesus. Os mais íntimos de Jesus dormiram. E todos nós já tivemos preocupações, todos nós já tivemos tristezas, todos nós já tivemos angústia. E algum dia nós já pedimos apoio a alguém. E quando a gente pede apoio, a gente pede apoio aos mais íntimos. E não foi diferente de Jesus.
Ele pediu para os mais íntimos dele. Não foi para os 12, foi só para aqueles 3. Vigiai comigo. Mas até mesmo os mais íntimos muitas vezes nos abandonam. Muitas vezes abrandam a dor que você está sentindo, os problemas que você está sentindo. E ali aqueles mais íntimos de Jesus estavam abrandando aquela situação, aquela angústia que Jesus estava passando. Não estavam entendendo tanto que ele sofreria e dormiram. Então, você não te espante quando você estiver passando por uma situação difícil, que até os mais íntimos vão te abandonar. Abandonaram Jesus naquele horto, em plena angústia. Não te espante quando até os mais íntimos fizerem pouco caso do seu sofrimento. Fizeram isso com Jesus. O único que realmente vai ser fiel a você até o sangue é Jesus. Coloque Jesus em sua vida, confie nele. Ele é teu único e suficiente Salvador, até o sangue. E ele suou o sangue. E a leitura mostra que por 3 vezes Jesus voltou em angústia, pedir ajuda, pedir um apoio de oração. Mas os mais íntimos estavam dormindo. Nem uma hora eles puderam vigiar. Imagine então aquela intensidade da angústia mental que Jesus estava sofrendo, o conflito que estava passando na cabeça dele, em ter que ser chicoteado, pregado numa cruz. E ele sabia o que ia ocorrer com ele, ele sabia o que ocorria com quem infringia a lei. Jesus estava, naquele momento, Jesus estava para morrer mesmo, antes da sua crucificação. Ele estava para morrer, ele suou sangue. O texto fala que ele sentiu pavor e angústia. Lá em Lucas 24, 22, 44, alguém registrou entre colchetes que Jesus orava em agonia. Em agonia. Fala que o seu suor se transformou em gotas de sangue e caía sobre a terra. Angústia total. Ele estava para morrer antes de ser sacrificado. E os mais íntimos dormiam. Mas o amor de Jesus é maior. Jesus, ele morreria para ser o nosso Salvador, para salvar quem dormia. Quem dormia em sua plena angústia, em pleno sofrimento. E apesar de Jesus estar em plena angústia, em pleno sofrimento, ainda ele vem orientar os que dormiam. Ele vem nos orientar. Ele fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, nós temos vontade de fazer, mas muitas vezes a carne não deixa. Nós fraquejamos, sentimos a dor, acho que é melhor não fazer. E Jesus então, ele volta lá orar: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus não teve resposta. Ele foi abandonado pelo Pai. Ele estava assumindo nossos pecados. E Deus tem aversão. Deus tem aversão ao pecado. Então, em angústia, Jesus teria que tomar uma decisão. Uma decisão no momento de angústia, no momento de sofrimento. Ele precisava aceitar aquela humilhação. Ele precisava aceitar ser chicoteado, pregado numa cruz até a morte. Para quê? Para que nós não sentimos o fogo do inferno. Pelos outros. Pela sua imagem e semelhança. Temos que considerar isso, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Jesus nos ama, e deu a sua vida em forma de cordeiro sacrificado,
mas sacrificado de uma forma diferente, chicoteado, cuspido, pregado na cruz por nós. E Pedro tinha prometido para Jesus que iria com ele até o fim, que iria com ele até a morte. Mas, em plena angústia de Jesus, ele dorme. Em apenas 1 hora ele dormiu. Cristo então estava abandonado. Estava abandonado pelo Pai, que não respondia mais. Pedro, que era para assumir a igreja, tinha dormido. João, que era o discípulo amado, que dormia muitas vezes no peito de Jesus, dormiu também. E muitas vezes nós dormimos espiritualmente, continuamos dormindo, ignorando todos os ensinamentos que Jesus nos dá, o sacrifício que Ele fez por nós. Não valorizamos o que Ele fez por nós. Nós amenizamos as dores que Ele passou, amenizamos, não consideramos e dormimos então espiritualmente. E a nossa hora vai chegar. É próximo, a gente não sabe quando. O próximo segundo pode ser. Mas Jesus tinha então ciência. Ele tinha ciência que era necessário fazer para que nós possamos voltar um dia a estar na presença de Deus, através do seu sangue. Ele seria o sacrifício. Ele tinha ciência de tudo o que ia acontecer. E ele tinha ciência do que todos nós iríamos sofrer no fogo do inferno. Então Jesus decidiu passar por nós, passar tudo isso por nós, sofrer por nós, pelos pecadores, por aqueles que se julgam íntimos de Jesus, mas que dormem. Muitas vezes sentimos íntimos de Jesus, mas dormimos, cochilamos na palavra de Deus. Ele precisava sofrer pelos que querem apenas um título na igreja, e os seus discípulos disputavam um título dentro da igreja, queriam posições. Ele iria sofrer pelaquela grande massa de domingueiros que vão à igreja apenas para tirar a culpa das costas, e até mesmo pelos traidores, os traidores que se arrependem. Ele morreria por todos nós. A decisão lá no Getsemane era por todos nós. Foi para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que aceitam ele como o único e suficiente Salvador. Não colocam outra coisa na sua vida, colocam Cristo como suficiente Salvador. Jesus não pediu para os seus mais íntimos serem o sacrifício. Ele foi o sacrifício. Jesus não pede para mim e para você fazer sacrifício nenhum. Ele foi o sacrifício. Jesus apenas pede para nós ficarmos com Ele e para nós vigiar. Ficar com Ele, ficar na palavra, permanecer na palavra de Deus, cumprir. Então fica aqui para essa semana a meditação nesta palavra. Será que nós estamos correspondendo com esse sacrifício que Cristo fez por nós? Você tem feito alguma abnegação para corresponder com o sacrifício que Jesus fez por você? A palavra fala: vigie e orai. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.